No meu último vídeo eu falei sobre os vícios e hoje eu quero aprofundar um pouco mais o tema e falar das consequências deles, seja nessa vida ou na vida após a morte. Como eu já disse, não é o espírito da pessoa que se vicia, não é o espírito que precisa de substâncias alucinógenas, né? Mas sim a mente do indivíduo. A mente que bloqueia o espírito. E conforme a pessoa vai se viciando, ela vai constituindo uma camada turva em torno da alma, nas camadas externas da alma. E assim surge uma barreira, de tal forma que o espírito não consegue mais se manifestar. A vida da pessoa gira em torno do vício. O seu tempo e as suas energias são direcionadas para isso. E daí surge um aprisionamento. Eu li um comentário no meu último vídeo que dizia o seguinte, que o vício é uma prisão sem muros. E é verdade. É verdade. O vício aprisiona as pessoas sem criar muros. Muros visíveis. Mas muros invisíveis, na verdade. Não que eles sejam invisíveis, mas eles são de uma matéria um pouco mais fina. Então, com os olhos carnais não conseguimos enxergar esses muros. Mas com o olhar do corpo astral ou da matéria grosseira, fina, nós conseguiríamos enxergar esses muros que os vícios criam, ou seja, laços, teias, prendimentos, ganchos que mantêm as pessoas presas aos seus vícios. Então, como eu falei, não é o espírito que se vicia, mas sim a mente, né? O sofrimento, a inquietação, a dor, a depressão, tudo isso é resultante do soterramento do espírito. E um espírito soterrado, ele busca se manifestar de dentro para fora, tentando romper essas camadas de ilusões, essas borrascas. E isso faz surgir uma dor. É como uma semente que é enterrada na terra. Primeiro a semente ela acaba rompendo, ela se rasga a si mesma para poder sair e depois precisa rasgar a terra. Então é um esforço imenso que a semente precisa promover para nascer, para germinar, né? E assim é o espírito dentro do ser humano. Mesmo naquelas pessoas onde ele está soterrado, ele procura se manifestar e exerce uma pressão de dentro para fora. Onde a pessoa deixa o espírito fluir, surge a leveza, a tranquilidade, o sossego, a lucidez, a serenidade. Mas aquela pessoa que oprime mentalmente o seu espírito faz surgir a dor, a inquietação. Então, na tentativa de amenizar essa dor que na verdade é decorrente de uma negligência espiritual, as pessoas fazem uso das coisas mais variadas, dos prazeres, da depravação, do consumismo, dos dogmas religiosos, na tentativa de fazer desaparecer essa dor, mas ela não desaparece, porque existe um único modo de curar essa dor, que é despertando espiritualmente, deixando o espírito atravessar com sua irradiação as cavidades da alma, chegando por fim ao cerebelo e ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos. Quem mantém esse canal aberto para que o espírito possa fluir, ele não sente essa inquietação toda, essa dor, esse sofrimento. E não precisa de substâncias e práticas terrenas para se alienar, para adormecer, para amortecer, para anestesiar a dor. Então as pessoas querem anestesiar a dor. Fazem uso de determinadas substâncias e práticas e por fim se tornam viciadas. Então o vício é isso. E quem se vicia
na verdade, é a mente, porque a mente ela procura por satisfações, por prazeres. A mente não quer a dor. A mente quer apenas usufruir a vida, segundo as comodidades, os prazeres, os passatempos. A mente ela quer produzir um preenchimento, mas de forma errada, porque o preenchimento ele precisa se dar no núcleo do ser humano. É o núcleo que precisa estar desperto para, através da lei da igual espécie, permitir que energias mais elevadas o adentrem. Assim, o ser humano se sente preenchido. E daí não precisa fazer uso de substâncias para gerar uma compensação. Porque as pessoas querem uma compensação para a sua dor e o seu sofrimento. E nesse caso não existe uma compensação. Todas as formas de compensação geradas e formadas pelas pessoas geram um acorrentamento, um aprisionamento, geram o vício, por fim. Então, nessa questão do vício, o papel fundamental aqui no plano terreno, ele é executado pela mente, por essa mente míope, por essa mente que procura fazer tudo sozinha, onde o indivíduo não deixa o seu espírito despertar. Mas existem inúmeros agentes exteriores que agem sobre o ser humano, não o deixando se libertar do seu vício e o viciando cada vez mais. Eu quero começar falando das formas de pensamentos, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O que são as formas de pensamentos? Tudo que o ser humano pensa, o que ele sente, o que ele fala, assume uma forma. Nisso trabalham os seres enteais, que são os tecelões da criação. Então tudo que o ser humano lança para o espaço em termos de pensamentos, desejos, isso assume uma forma e isso fica preso ao indivíduo, isso fica preso ao gerador disso. E por sua vez também é atraído por centrais de forças de igual espécie, centrais de forças formadas por formas de pensamentos de uma espécie similar. E hoje existe no entorno da Terra o anel trevoso, como explicou Abdrushim. Ao longo dos séculos e dos milênios, a humanidade foi lançando todo esse lixo energético para o espaço, esse lixo de pensamentos, esse lixo de desejos, todas essas depravações sensitivas e mentais que foram sendo lançadas para o espaço. E tudo isso foi tomando forma, tudo isso foi se aglutinando. Segundo a atuação da lei da igual espécie, formas de pensamentos similares foram sendo ajuntadas ao longo dos milênios. E hoje existe uma camada grossa no entorno da Terra. Existe um verdadeiro inferno astral no entorno da Terra, para onde as pessoas vão assim que elas desencarnam, onde elas experimentam tudo o que alimentaram mentalmente e sensitivamente de forma depravada ao longo da sua vida, e isso também exerce uma pressão sobre os encarnados aqui na Terra. Então o que acontece? Um viciado, ele está lançando formas de pensamentos dessa espécie. E ele está em contato com centrais de forças que, por sua vez, não permitem que ele se liberte do seu vício. Mesmo que ele queira se libertar, por exemplo, o caso de um fumante, ele queira se libertar, num determinado dia ele acorda e diz, não, eu não vou fumar mais, eu vou vencer o meu vício. Ele consegue manter esse pensamento por meia hora, por uma hora, e lá pelas tantas ele vacila. E por quê? Porque essas formas de pensamentos, dessas centrais de forças, desse anel trevoso, começam a agir sobre ele. Não querem deixar que ele se liberte, porque essas trevas que são formadas pelos próprios seres humanos dependem da energia dos seres humanos. Os seres humanos criaram todas essas trevas e elas, por sua vez, dependem dos seres humanos e fazem de tudo para que eles não se libertem.
Então é um fluxo e refluxo de energias ruins que se dá no entorno do planeta Terra há séculos e milênios, e por isso a humanidade está tão viciada nos dias atuais. Então existe a influência desse anel trevoso e existe também a influência de espíritos desencarnados que habitam esses planos próximos ao planeta Terra, ou que estão presos ao próprio planeta Terra, não conseguindo deixá-lo, não conseguindo abandoná-lo por causa de pendências, por causa de vícios. No caso dos fumantes, é isso. Muitas vezes o fumante quer se libertar do tabagismo, mas em torno dele existe uma série de espíritos desencarnados que ficam lá incentivando que ele fume para que possam coparticipar do seu ato de fumar. Então, através das cavidades externas da alma, as mais externas, como o corpo astral ou o corpo de matéria grosseira fina, espíritos desencarnados conseguem coparticipar daquele encarnado que é viciado no tabagismo e fazem de tudo para que ele não se liberte. Então se trava uma verdadeira luta dentro de muitas pessoas. Existe a vontade delas se libertarem do vício, mas não conseguem porque o anel trevoso está aí pressionando essas pessoas. Como elas lançaram muitas formas de pensamentos, elas estão ancoradas nesse anel trevoso. E também espíritos desencarnados estão ligados a essas pessoas através da lei da igual espécie. A lei da igual espécie, ela age positivamente e negativamente. A pessoa que lança coisas boas, ela atrai coisas boas. Mas a pessoa que lança coisas ruins, ela atrai coisas ruins. E assim, Cristo, em seu tempo, já disse que o ser humano colhe exatamente o que ele planta. Se o indivíduo planta arroz, ele não vai colher trigo, mas vai colher arroz. Se com as sementes que nós plantamos é assim, por que com os pensamentos, os desejos e as vontades haveria de ser diferente? Esta é uma lei universal presente no universo, uma lei colocada por Deus que funciona de eternidade em eternidade, e é assim os seres humanos precisam tomar cuidado e se precaver diante dessas leis espirituais, precisam trabalhar em harmonia com essas leis. Por isso que Abdrushim dizia muito que o ser humano precisa conhecer as leis espirituais, a lei da causalidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Se nós nos tornamos leves, internamente nos conectamos a planos mais elevados, porque a gravidade espiritual, ela proporciona isso. Mas se alimentamos coisas pesadas, nos ligamos também a energias pesadas e baixamos a nossa vibração, a nossa sintonia. Essas são leis essenciais. Quem não trabalha o funcionamento dessas leis dentro de si é um analfabeto na criação de Deus. Existem pessoas que são intelectuais, pessoas que escreveram inúmeros livros, pessoas que leram verdadeiras bibliotecas, mas são ignorantes acerca dessas leis espirituais. Então, existe hoje uma ignorância espiritual sobre a Terra, que vem sendo perpetuada há séculos e milênios, inclusive pelas religiões. As religiões não falam muito disso, porque as religiões elas querem apenas propagar seus dogmas e manter as pessoas aprisionadas. Então não é o demônio que faz as coisas, são as formas de pensamentos lançadas pelas próprias pessoas, são os espíritos desencarnados que estão aqui tentando as pessoas para que elas não se libertem dos vícios, porque esses espíritos desencarnados, eles coparticipam da usufruição desses vícios. Então existe toda uma cadeia de fatores que hoje não permite as pessoas se libertarem. Lúcifer fez apenas a primeira tentação.
De lá por diante, foram os próprios seres humanos que foram constituindo o anel trevoso, que foram se prendendo à terra, não conseguindo mais se libertar dela. E assim surgiram verdadeiros espíritos presos que não conseguem mais largar o plano terreno, que ficam vagando aqui, grudados a pessoas encarnadas, não permitindo que elas também se libertem. Então a Terra se tornou uma verdadeira prisão, uma prisão sem muros aparentemente. Mas se nós abríssemos os olhos sutis da alma, nós enxergaríamos esses muros, essas correntes, verdadeiros laços magnéticos que ligam os seres humanos ao anel trevoso, às centrais de forças, às formas de pensamentos, aos espíritos desencarnados que vagam no entorno da Terra, não deixando as pessoas se libertarem. Então, o que acontece? Os vícios, eles geram problemas aqui na vida terrena e também na vida após a morte, porque uma pessoa viciada, ela não consegue ascender a planos mais elevados. Ela fica presa. Muitas pessoas viciadas, depois que desencarnam, ficam aí vagando, tentando outras pessoas, incentivando outras pessoas encarnadas a perpetuarem o vício. É como o caso dos fumantes. Sem falar que o fumante, quando ele desencarna, ele depois tem verdadeiros defeitos no seu corpo astral e no corpo de matéria grosseira fina. Defeitos na boca, nos dedos. Vocês acreditam que os vícios não geram defeitos nos corpos sutis? Geram defeitos, sim. Não apenas no corpo. Um fumante não adquire apenas uma pneumonia no inverno drástico, mas as próprias cavidades externas da alma, não o espírito, mas as cavidades externas da alma acabam assumindo deformidades, por fim. E é assim com todos os vícios. É assim com essa sexualidade depravada, é assim com a masturbação, é assim com o consumismo, é assim com inúmeras coisas. A glutonaria alimentícia, existem espíritos que ficam presos à terra porque são verdadeiros glutões, mesmo depois que desencarnam ainda querem coparticipar do gosto alimentar. E ficam aí tentando os glutões a comerem cada vez mais e mais e mais, que vão se viciando cada vez mais e mais em alimentos. Então assim é no entorno da Terra nos dias atuais. E como eu disse, o vício ele não está no núcleo, ele não está no espírito, ele está na mente em primeiro lugar e nas cavidades externas da alma, como o corpo astral e o corpo de matéria grosseira fina. O corpo terreno, o corpo astral e o corpo de matéria grosseira fina. Nesses três invólucros propriamente é que está a atuação forte dos vícios. E por isso as pessoas não conseguem se libertar desses planos mais próximos à Terra. Ficam presas a esses planos, sempre retornando novamente à Terra, num ciclo de reencarnações que não tem fim. A maior parte da humanidade já deveria ter retornado ao mundo espiritual. É a parábola do filho pródigo contada por Cristo. O que fez o filho pródigo? Ele pegou parte da sua herança, saiu pelo mundo afora, viveu, gastou tudo e depois voltou para a casa do pai, passou pelas piores coisas e também pelas melhores. Assim é a nossa trajetória espiritual. Nós somos como filho pródigo, saímos do mundo espiritual, atravessamos o plano enteal, atravessamos depois os planos da matéria fina, os diferentes planos da matéria grosseira, para encarnarmos aqui na Terra. E com um número X de encarnações e reencarnações, nós precisamos alcançar um determinado grau de consciência para podermos voltar
ao mundo espiritual como filho pródigo, mas a humanidade ela acabou se extraviando porque o espírito adormeceu dentro das pessoas. Lúcifer tentou os seres humanos num determinado momento e eles se prenderam a essas tentações. Foram gerando formas de pensamentos dessa espécie, foram se tornando viciados, dependentes, presos, foram se acorrentando à matéria grosseira, à depravação, à falta de caráter, à falta de vergonha, a essa busca excessiva por prazeres, o que vicia por si só. Então essa é a situação da humanidade nos dias atuais. Essa é a situação. E os vícios, eles geram, sim, problemas nos corpos sutis externos. Nos corpos sutis externos. Muitas vezes um defeito de nascença, um defeito de nascença, uma pessoa que nasce com um defeito no corpo ou com uma enfermidade grave que já se manifesta na infância, é uma pessoa que fez algo de errado numa vida passada, foi viciada em alguma coisa, cometeu uma grave ação contra alguém, ou seja, fez algo que não é certo. E a lei da causalidade apenas processou isso, fazendo com que a pessoa tivesse que encarnar com um problema físico que na verdade é decorrente de um transvio espiritual. Se essa pessoa tivesse mantido o seu espírito desperto, ela não teria adquirido essa enfermidade. Porque Deus não criou os seres humanos doentes, enfermos, defeituosos. Deus conferiu a todos a capacidade plena de se desenvolverem, mas a maior parcela da humanidade se desviou, se entregou a esse culto mental e materialista, deixou a mente suplantar o espírito. E a mente, ela se torna presa às coisas, porque a mente é um instrumento temporal e espacial. A mente está presa às coisas do tempo e do espaço. Na verdade, a mente ela é um instrumento que permite o espírito verbalizar a sua vontade aqui no espaço terreno e no tempo terreno. Mas quando conferimos poderes irrestritos à mente, nos prendemos ao espaço e ao tempo terreno. E assim limitamos a nossa capacidade de ascensão, na verdade estagnamos. E quando a estagnação se estabelece, o ser humano vai se ligando a coisas erradas e começa a afundar, segundo a atuação da lei da gravidade espiritual, porque existe movimento constante nessa vida, para cima ou para baixo. Ou a pessoa está se movimentando no sentido de elevar o seu nível espiritual ou rebaixá-lo. A pessoa que está estagnada e parada, na verdade, ela está retrocedendo. Ela está promovendo cada vez mais a indolência do seu espírito. O núcleo interno está, neste caso, adormecendo cada vez mais e cada vez menos a pessoa consegue ouvi-lo. E quando não consegue ouvir, o seu espírito não dispõe de uma referência, de uma orientação, porque é a intuição que orienta o ser humano nessa vida. É a intuição, e quem não ouve a sua intuição está perdido nessa vida. Está perdido porque é através da intuição que o ser humano compreende a vontade de Deus. É através da intuição que o ser humano capta as energias espirituais. Então é preciso ter essa voz interior viva e ativa para poder seguir o seu caminho conscientemente. Então, inúmeras são as consequências dos vícios. É como no caso da masturbação, a pessoa viciada em masturbação, o que acontece? Inúmeros espíritos estão lá em torno dessa pessoa. Espíritos desencarnados que não podem mais fazer o ato em si, então grudam numa pessoa encarnada para coparticipar desse ato, através dos corpos sutis externos, do corpo astral.
né? E assim, uma pessoa viciada em masturbação não consegue se libertar porque existe um número de espíritos desencarnados em torno dela e também as formas de pensamentos que essa pessoa lança para o espaço quando está se masturbando, quando está pensando no sexo e na masturbação, se acorrentando cada vez mais a essa energia. Porque os vícios, eles são, de certa forma, energias. Uma dependência frente a determinadas energias. Energias deturpadas que foram torcidas pelos seres humanos, que se tornaram más energias. Energias trevosas que não permitem a elevação interior, mas promovem um acorrentamento junto à Terra. Então assim se dá com aqueles viciados em masturbação, aqueles viciados no sexo perverso, que vivem em casas de prostituição, que vivem na noite afora, caçando pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Assim é com a bebida. Aquela pessoa que precisa beber todo dia e precisa estar sempre no bar ou em casa bebendo, seja onde for, uma pessoa dessa está rodeada por espíritos desencarnados que coparticipam através do seu corpo astral dessas sensações promovidas pela bebida. Assim é com o cigarro, assim é com a maconha, assim é com energias, assim é com drogas mais pesadas, assim é com o consumismo, assim é com a comida, assim é com praticamente todos os vícios, assim é com todos os vícios. Existe o caso da mente humana que quer um analgésico para a dor do espírito oprimido, porque a dor é resultante de um espírito oprimido, então a mente ela quer sensações e prazeres para suplantar essa dor, e assim ela vai se prendendo ao plano terreno, vai se prendendo a espíritos desencarnados que estão lá pressionando essa pessoa para que ela afunde no vício. Existem também as formas de pensamentos que estão no anel trevoso. A pessoa que se sintoniza num determinado vício, ela atrai essas formas de pensamentos. Ela lança essas formas de pensamentos que são atraídas por centrais de forças da mesma espécie e, por sua vez, existe um refluxo dessas energias sobre a pessoa que lança essas energias também. Então, o que acontece hoje? Uma grande parcela da humanidade vive apenas para isso, para esse fluxo e refluxo de energias viciantes, de energias viciadas, de energias que promovem o vício, não permitindo a libertação da humanidade. Uma verdadeira tragédia se estabeleceu sobre a Terra. E todos esses vícios, eles geram defeitos no corpo astral e no corpo de matéria grosseira fina, que são os dois corpos mais próximos do corpo terreno. E surgindo defeitos nesses corpos sutis, há uma grande possibilidade de surgirem defeitos no corpo carnal numa próxima reencarnação, ou seja, da pessoa nascer com um defeito físico ou com uma enfermidade grave, mesmo que não possa ser vista externamente. Então, por que tantas pessoas nascem já doentes com defeitos? Por causa de ações erradas em outras vidas, por causa de vícios, por causa de pendências, né? Nada é por acaso nessa vida, nada é por acaso. Ninguém nasce com um defeito ou uma enfermidade por acaso. Por que tantas crianças estão aí com enfermidades gravíssimas? Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um porquê. O que esses espíritos fizeram em suas outras vidas, ou fizeram de suas outras vidas? Essa é a pergunta, essa é a questão. Isso aqui que eu estou falando não é espiritismo. O espiritismo também aborda esses temas, mas eu não sou espírita, eu não frequento o centro espírita, não consulto nenhum médium, não leio a literatura espírita. Como vocês sabem, eu sou um leitor da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, mas ele não era espírita,
ele não era, ele mesmo o diz em sua obra e aponta alguns erros do Espiritismo. Basta ler lá. Então, isso que eu falei nesse vídeo aqui é uma complementação do meu último vídeo sobre essa questão dos vícios. Os vícios realmente prendem as pessoas ao plano terreno, não permitindo a sua libertação. E além da mente humana, que procura subterfúgios para a dor, que acaba se viciando em alguma substância, em alguma prática, existem os espíritos desencarnados e as formas de pensamentos que estão no anel trevoso, que agem sobre os seres humanos, criando uma verdadeira borrasca magnética, não permitindo que as pessoas se libertem. E a Terra se tornou hoje realmente uma grande prisão. E há um único modo de se libertar dos vícios: despertando espiritualmente, deixando o espírito fluir para que ele possa se conectar a energias vindas de planos mais elevados, para que ocorra um desligamento frente a essas energias densas, um desligamento frente ao anel trevoso, um desligamento frente a esses espíritos desencarnados que são obsessores em muitos casos. O problema é que os viciados estão na frequência desses espíritos e desse anel trevoso. Então, uma libertação somente se dá quando o ser humano modifica a sua vibração, a sua frequência. É uma ruptura interior que precisa se dar a partir do núcleo. Se o ser humano conseguir lá nas profundezas do seu coração mudar a sua vibração e a sua sintonia, ele consegue se libertar dos vícios. E isso não se dá mentalmente. Não adianta querer se libertar mentalmente de um vício, porque daí o ser humano estará fazendo uso da mesma arma utilizada pelos espíritos obsessores e pelas formas de pensamentos. O ser humano precisa de uma outra arma, uma arma mais elevada, mais pura, mais forte, que é a intuição do espírito, que é a energia do espírito, que é a sintonia do espírito. Isso conecta o ser humano a planos acima do anel trevoso. E quem está conectado a planos acima do anel trevoso, ele consegue vencer os vícios, ele consegue se libertar. Então é isso que o ser humano precisa fazer, um trabalho interior, né? E como eu já disse no meu último vídeo, eu também não acredito na dependência química. Eu acredito numa dependência de sensações. O ser humano deprimido, o ser humano inquieto, ele quer desfrutar de sensações para esquecer a sua dor. A dependência é nesse sentido, é uma dependência de sensações. Como também uma obsessão, em muitos casos, por parte de espíritos que estão aí pressionando o ser humano. Então ele precisa se libertar disso tudo. E somente por meio de um trabalho interior que conseguirá fazê-lo. Do contrário, continuará preso a todo esse lixo energético, porque as pessoas viciadas estão em meio a um lixo energético. Seja também o vício da internet, o vício dos games. Existem inúmeros vícios. Existem coisas que as pessoas nem encaram como vícios, né? Por exemplo, essa mania de apenas viajar, a pessoa gastar todo o seu dinheiro com viagens é um vício também. É uma fuga da realidade. Essas pessoas procuram fugir da sua vida. Não que não seja bom viajar. Eu também gosto de sair vez ou outra para dar uma esparecida, para sair um pouco da energia rotineira e pegar uma outra energia. Isso faz bem para nós. Mas não podemos viver apenas para isso, porque daí se torna uma pendência, vira um vício. E trabalhamos apenas para viajar, o que também não faz sentido, certo? Então o que eu tenho para dizer hoje sobre os vícios e as consequências dos mesmos é isso. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!